Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é 27 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 16 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus, ó Deus da glória, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar, ouvir a Tua palavra, os Teus conselhos, ó Deus, que habita na luz inacessível. Precisamos de Ti, Senhor, porque haverá tempos de fome na terra. Andarão de mar a mar, do oriente até o ocidente, procurando a Tua palavra, mas não encontrarão. Terão fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, Tu diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Nós queremos ouvi-la, nós queremos aprender de Ti, o Senhor que é manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso para as nossas almas. Então nos ensina, ó Deus, fala conosco, com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus, falando a respeito de João Batista, comparou esta geração a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta, mas não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pessoas que esperam o reconhecimento do outro. Você pode fazer as coisas para Deus, está servindo a Deus, fazendo a tua parte. E você espera ser reconhecido, ser reconhecida, ser aplaudido, ser aplaudida. Está tocando a flauta e você quer que
As pessoas te aplaudem. Você espera o reconhecimento do homem. Você toca a flauta, mas ninguém dança. Você canta a lamentação, mas ninguém chora. Ninguém está correspondendo àquilo que você está fazendo em particular para Deus. Não espere receber isso do ser humano. Ao Senhor Jesus que você está servindo, meu irmão e minha irmã. Não é ao homem. Ele é o teu Senhor. Nós somos servos de Deus. Então não espere reconhecimento de ninguém, senão você vai se decepcionar. Faça a tua parte. Cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo estava só. Deus lhe confiou uma igreja pelas mãos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enviou Timóteo para abrir uma igreja. E Timóteo estava sozinho, jovem, com frequentes enfermidades, com problema no seu estômago. Mas ele não desanimou. E Paulo disse: Timóteo, suporte as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, não espere reconhecimento de ninguém, Timóteo. O reconhecimento que você vai ter vai ser pedradas, como Estevão teve. Você não vai ter reconhecimento, você está servindo ao Senhor e não ao homem, não à pessoa. Então Jesus está dizendo que as pessoas que necessitam disso são como meninos que tocam a flauta e ninguém dança, fazem birra. Olha como ele diz aqui: mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta, fizemos uma graça, mas não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes, esperando o reconhecimento de alguém. Esperando o reconhecimento de pessoas. Não espere isso. Sirva a Deus de todo o teu coração. Faça a tua parte. Se Deus falou no teu coração, faça isso, faça aquilo, então faça para Deus. Você está juntando tesouro no céu. Você está fazendo a vontade de Deus. Você está evangelizando, você está visitando, você está orando, intercedendo. O que você estiver fazendo, faça para Deus. Não espere de ninguém o reconhecimento. Jesus disse que aquele que espera reconhecimento é como um menino que toca a flauta e espera que alguém vai dançar. E isso não vai acontecer. O autor aos Hebreus também diz, em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então ele diz aqui que qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante. Qualquer que se alimenta do leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido, é para os perfeitos. É para aqueles que estão preparados, aqueles que não são meninos na fé, meninos na malícia. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: sede meninos na malícia, mas adultos na fé. Adultos na fé. Graves, sérios. As mulheres sejam sérias, os homens sejam sérios, graves. O seu bom porte em Cristo Jesus, dando um bom testemunho,
não esperando que ninguém vai dançar com o som da flauta, mas esperando que Deus te recompensará. Quando você entra no teu quarto e fecha a sua porta, ali é só você e Deus, em secreto, orando ao Pai. E Ele diz que Deus que te vê em secreto, te recompensará. Ele vai te recompensar. Certa vez, Elias, entrando em depressão, aproveitou este momento de fraqueza e fez birra para Deus. Ah, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Eu quero um reconhecimento, só eu fiquei. Elias, não é só você não. Eu reservei mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Deus tinha um exército grande, 7.000 profetas. 7.000 fiéis a Deus. Deus, Ele não quer que nós sejamos mais meninos na fé, andando por todo o vento de doutrina, por homens que enganam, ventos de doutrinas, mentiras e enganos que se disseminam por aí. Mas homens e mulheres maduros na fé, experimentados na fé, agradando ao Senhor e não esperando o reconhecimento de quem quer que seja. Você não está servindo a Deus? Então por que você espera reconhecimento de alguém? Elogios de alguém? Você quer receber elogios de alguém? Você quer ser bajulado, bajulada, paparicados? Deus não nos chamou para isso. Jeremias não foi assim. O profeta Micaías também. Estava preso. E quando saiu de lá e falou as verdades, levou um tabefe no rosto, por falar a verdade. Enquanto os outros paparicavam lá o rei Acabe. Mas o profeta Micaías falou a verdade. Não teve reconhecimento de ninguém, mas Deus o reconheceu. Daniel também não teve reconhecimento do homem, mas Deus o engrandeceu, porque Daniel não aceitou os presentes do filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar. Ele disse para o rei Belsazar: os teus presentes, ó rei, fique para ti somente. Não quero não. Não preciso disso. Eu tenho o Deus vivo que me galardoa, que me abençoa nesta terra. Na mesma noite morreu o rei Belsazar, porque brincou com as coisas sagradas do templo de Deus. Não espere, meu irmão e minha irmã, reconhecimento de alguém. Jesus disse: se eles trataram assim o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Se o mundo vos ama, é porque você é do mundo. Se o mundo está te amando, é porque você é do mundo. Porque aquele que não é do mundo, o mundo não ama. Se o mundo vos aborrece, é porque vós não sois deste mundo. Se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria o que é dele. João 17, na oração do Senhor Jesus. Então não espere reconhecimento de quem quer que seja. Faça a tua parte, cumpra cabalmente o teu ministério, senão Jesus vai te chamar de menino e de menina na fé. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele disse: é forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Firme os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Assim não vai tropeçar, porque você está na luz do Senhor Jesus. Você anda durante o dia e não da noite. Nós não somos das trevas, da noite, nós somos do dia. Nós temos Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Espere reconhecimento de Deus. Malaquias estava triste, revoltado porque servia a Deus, mas não tinha nada de bom, aparentemente, entre aspas. Mas tinha um memorial diante de Deus
que estava lá as suas obras. Que Deus falou para ele que ia ter a diferença, Malaquias, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Você acha que você não está tendo reconhecimento agora de ninguém e nem vai ter, nem espere isso. Mas você vai ter o reconhecimento de Deus. E assim, Malaquias esperou somente em Deus. Asaf também, no Salmo 73, ficou muito chateado porque os ímpios prosperavam, não sofriam. Ele quase se desviou porque começou a olhar para as pessoas que prosperavam, que eram infiéis a Deus, que não serviam a Deus. E tudo de bom lhes acontecia. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim deles. E disse: a minha porção é o Senhor. Então, meus irmãos, tudo que você faz, faça como para o seu Senhor, o teu Senhor, e não para agradar aos homens. Não espere como esses meninos na praça, tocam a sua flauta e ninguém dança. Ah, eu toquei a minha flauta, mas ninguém dançou. Toquei a minha flauta, fiz uma coisa lá na igreja, eu fiz tal coisa, eu preguei, eu orei, fiz tal coisa, e ninguém deu crédito para mim. Ninguém me elogiou, ninguém me agradeceu, ninguém me aplaudiu. Ah, vou parar de fazer as coisas para Deus. Vou parar de orar. Vou parar de pregar, de visitar. Vou parar de ir na igreja. Vou parar de fazer as coisas para Deus, porque ninguém me reconhece. Você está como um menino na praça. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Eu não estou vendo nenhum resultado da minha música, eu não estou vendo nenhum resultado da minha flauta. Eu toco flauta e ninguém dança, eu prego a palavra e ninguém me elogia. Eu oro, visito e ninguém me elogia. Eu faço isso, faço aquilo na igreja e ninguém me elogia e ninguém me reconhece. Está igual menino. Deus não nos chama para ser meninos no juízo, adultos no juízo, e meninos na malícia. Eu faço tal coisa, ninguém me reconhece, ninguém me aplaude. Espere reconhecimento somente de Deus. Continue a tua caminhada nesta terra. Cumpre cabalmente o teu ministério. Você é um soldado e uma soldado de Cristo Jesus. Você está servindo a Deus e não aos homens. Não espere elogios, senão você vai desfalecer. Mas continue caminhando, fazendo em oculto, em secreto. E Deus que te vê em secreto te recompensará. Quando Jesus diz também sobre dar esmola, que a outra mão não saiba o que aquela mão fez, ou quando jejuar para limpar o rosto, não deixar o rosto desfigurado para as pessoas verem que você está jejuando. Aí vão te engrandecer, te exaltar. A pessoa está jejuando. Ah, aquela é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Olha o rosto daquela pessoa, está desfigurado. Essa pessoa está fazendo um sacrifício por mim. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Mandou limpar o rosto, ungir o rosto com óleo e jejuar. Não para as pessoas verem que você jejua, mas Deus que te vê em secreto, Deus que vê o teu jejum, Deus que vê o que você faz, Ele te recompensará. Ele viu o teu esforço. Ele viu que você se esforçou para estar na casa dele, cultuando a Deus, oferecendo um culto racional a Deus, confessando o seu santo nome, um culto racional. Ele viu o teu esforço em sair da tua casa, de estar na casa dele, de ter reverência na casa do Senhor, reverenciar a Deus. Ele viu o teu esforço.
Ele vê as tuas obras. Ele vê todas as coisas, meus irmãos. Tudo está descoberto diante dos olhos de Deus. Ele vê o teu esforço, Ele vê a intenção do teu coração. Se a intenção que você tem é boa ou não, Ele vai julgar você por isso. Ele vai julgar nós pelas nossas intenções. Talvez sem querer você faça alguma coisa ruim na tua casa para alguém, mas Deus sabe se foi de propósito ou se foi sem querer. Ele vai sondar, Ele vai analisar, julgar as nossas intenções, que o homem, a pessoa não vê, mas Deus vê. E Deus que nos vê em secreto, nos recompensará. Então não espere reconhecimento de pessoas, mas continua servindo a Deus. Dê um bom testemunho diante dos teus vizinhos. Se você está sendo afrontado, afrontada, não revide. Você está servindo a Deus. Então tudo que você fizer ali é para Deus. Se você afrontar a pessoa que está te afrontando, Deus ele está te vendo e vai te julgar conforme a intenção do teu coração. O apóstolo Pedro disse: se sofrer por pecar, que galardão tereis? Que recompensa vocês terão? Mas se sofrer por fazer o que é o bem, Deus é glorificado neste sofrimento. É como um sacrifício vivo a Deus. Então Deus é glorificado por nós sofrermos calados, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Agora, se você quiser viver como os meninos nas praças que tocam a flauta e ninguém dança, se você quiser andar conforme isto, então você não vai crescer espiritualmente. Você vai ser movido pelos elogios. Aí quando você for tocar a flauta e ninguém dançar, você vai reclamar para Deus que ninguém dançou, que ninguém te elogiou, porque você está servindo aos homens, às pessoas, e não a Deus. Então faça tudo para Deus. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faça. Porque no além não há obras, não há lembranças, não há nada. Depois que a pessoa morre, acabou. Então, enquanto você estiver vivo e viva, sirva a Deus de todo o teu coração. Não espere elogios de ninguém, não espere reconhecimento de ninguém, mas continue ajuntando tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Você está acumulando tesouros no céu. É uma palavra que sai da tua boca, pode libertar aquela alma aflita. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Aí Deus te usou para dar aquela palavra para aquela pessoa que estava em necessidade. Por que Ele te usou? Porque você estava preparado e preparada, com o teu coração cheio de Deus, então você estava transbordando, e a palavra saiu da tua boca com vida. E a pessoa que recebe aquela palavra com vida, o impacto, o poder daquela palavra muda a pessoa na hora. Porque você está cheio de Deus, cheio das coisas dos céus. Você não está esperando o reconhecimento de ninguém, mas está servindo ao Senhor. Mas se você andar esperando o reconhecimento, elogios de alguém, você vai ser igual a esses meninos das praças. Tocamos flauta, mas ninguém dançou. Fizemos lamentações, mas ninguém chorou. Aí você fica esperando alguém chorar, alguém dançar, alguém te elogiar. Aí você permanece igual menino. Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 5, necessita do leite. Do leite que dá o crescimento, mas não é só de leite que nós vamos viver. O apóstolo Pedro diz o genuíno leite espiritual, mas depois do leite vem um mantimento sólido. Em 1 Coríntios 1 e 2, se não me engano,
O apóstolo Paulo estava corrigindo a igreja, que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Havendo estes sentimentos em vós, não é assim que sois carnais? E que estão no alimento, no leite? Que a comida sólida vocês não podem suportar porque vocês são carnais? Então Deus quer que nós vivamos comendo o alimento sólido. O sólido é aquele que você serve a Deus, você prega a palavra, você visita, você ora, você intercede, você serve a Deus, suprindo a necessidade daquele que está em necessidade, tendo os seus bens, tendo o teu salário, trabalhando honestamente para repartir, para ajudar, para socorrer aquele que está em necessidade. Então você está servindo a Deus e não espera o reconhecimento de quem quer que seja, porque Deus é que vai te reconhecer. Aí você está comendo o alimento sólido, vivendo como Cristo viveu, vivendo como os apóstolos viveram, servindo ao Senhor. É assim que Deus requer de nós. O cristianismo é degrau em degrau, é crescer. Ele não fica parado no tempo, é caminhar, é crescer, é desenvolver a fé, é fazer com que a fé venha a crescer como a semente de mostarda. Ela cresce e se torna-se a maior árvore de todas, que aninha as aves dos céus. Crescer através das provas, das lutas, das dificuldades. A gente ora mais, a gente se achega mais a Deus, vai amadurecendo na fé, vai andando por fé e não por vista, e deixa as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele vivia como menino, ele agia, ele estava totalmente vivendo como menino, mas depois que ele cresceu, ele deixou para trás as coisas de menino. Deixou para trás as coisas de menino e passou a andar como homem, maduro na fé. Assim como ele deu conselhos para Timóteo, que era um rapaz novo, mas dirigia uma igreja, e Deus lhe deu esses conselhos pelo apóstolo Paulo, por essas cartas, conselhos para ele combater o bom combate, para que as pessoas não vissem a sua juventude e achassem que por ele ser jovem demais, ele não tinha capacidade, porque ele tinha capacidade, desde os tempos da sua avó Lloyd. Timóteo sabia das sagradas escrituras que nos salvam. E Timóteo dirigia essa igreja, com toda a sabedoria, todo o conhecimento que Deus lhe havia dado. E o apóstolo Paulo diz, cumpre cabalmente o teu ministério, Timóteo. Exercita-te na fé, na piedade, num bom testemunho. Seja exemplo, Timóteo. Seja você o exemplo. Porque não adianta você pregar, Timóteo, e não viver o que você prega. Você tem que ser exemplo antes de você abrir a boca. Tudo que você prega é o que você tem que viver. Não espere reconhecimento de ninguém. Não espere elogios de ninguém. Porque o Evangelho não vai te trazer elogios. O Evangelho é como um arado, ele vai sacudir a terra, que são os nossos corações. Ele vai mexer naquilo que está parado, naquela ferida que nós não gostamos. O Evangelho vai trabalhar lá na nossa alma, no nosso ego, lá no íntimo do nosso ser. Jesus disse que eu não vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada, a palavra que vai cortar a alma do espírito, a junta da medula. A espada, a palavra que vai nos sacudir, que é a sua pá, que vai limpar a eira, que vai separar o trigo da palha. Por acaso a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a penha? Aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23. O que tem a palha com o trigo? Então a palavra de Deus, ela vem para nos sacudir. Ela vem para nos transformar. Ela vem para mexer na ferida da nossa alma, do nosso ego.
ela vem para modificar, para mudar a nossa vida, para trazer à luz os nossos pecados, para mostrar, para revelar o oculto e o escondido, as coisas que você esconde dentro do teu coração e que não quer confessar para Deus, fica escondido e escondido atrás das árvores, como estava Adão e Eva, usando folhas da figueira para cobrir o seu pecado. Mas Deus quer que você confesse a Ele. Entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a porta do teu quarto, e ali você vai abrir o seu coração para Deus, para Jesus, e vai confessar os teus pecados, porque você está servindo ao Senhor Jesus. Você não está servindo a homem, você está servindo a Cristo Jesus, e tudo está descoberto diante dos olhos de Deus, dos seus olhos que são como chamas de fogo, destes olhos que perseguem, que percorrem toda a face da terra. Os olhos do Senhor repousam sobre os maus, procuram, os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons, mas repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor vê todas as coisas, vê o profundo e escondido, tudo que está em nosso ser. Não há nada que possamos esconder diante de Deus, nada possamos esconder diante do Deus onipotente, nada possamos esconder diante dele. Ele vê todas as coisas, ele sabe tudo, ele sabe da tua luta, do teu labor, da tua fadiga, do teu trabalho, da tua força, do teu esforço, como Epafrodito, que dedicou-se tanto na obra de Deus. E Epafrodito veio a ficar doente, quase que morreu, mas diz que Deus se apiedou de Epafrodito. Deus se apiedou de Epafrodito e não deixou o seu servo morrer, para não trazer tristeza sobre tristeza. Deus se apiedou dele. Deus viu também as obras de Dorcas, de Tabita, que dava esmolas, que fazia roupas. Tabita, e ela morreu, mas Deus enviou Pedro, e Deus a ressuscitou, Deus a recompensou pelas suas boas obras. Deus nos recompensa, meus irmãos, pelas nossas boas obras. Se você está fazendo para Deus, olha, você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Tudo aquilo que você faz no oculto, Deus vai te recompensar. Deus, Ele nos recompensa. Ele não esquece das nossas obras, Ele não esquece das nossas lutas, do nosso labor, dos teus joelhos no chão, das tuas orações nas madrugadas, das tuas orações no teu lugar secreto, das tuas orações, das tuas obras. Deus não esquece. Ele vai te recompensar. Não espere reconhecimento de ninguém. Não seja como esses meninos que ficam nas praças tocando flauta. Eu toquei flauta, mas ninguém dançou. Não espera que ninguém venha a dançar, a te elogiar pelo aquilo que você faz. Mas espere que Deus vai te elogiar. Deus vai te recompensar. Ele recompensou o seu servo Davi. Davi vivia nos pastos, na humilhação, cuidando das ovelhas do seu pai. Certa vez apareceu um urso, um leão, e Davi os matou. Davi estava lá desamparado, todos os filhos de Jessé ali na casa de Jessé, os seus irmãos, e ele lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus o exaltou. Samuel disse: não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não estiver aqui. Deus fez de Davi rei, porque Davi fazia coisas para Deus. Davi não tinha reconhecimento de ninguém, nem quando foi levar o seu lanchinho lá para os seus irmãos. Mas ele, com as pedras que estavam no seu bornal, na sua funda, lançou sobre o gigante Golias, que veio a cair por terra. Davi, ninguém dava nada para Davi. Talvez ninguém dê nada para você. Mas Deus te recompensará. E assim Deus recompensou o seu servo Davi e fez de Davi rei de Israel. Ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando ao teu coração por esta palavra. É o que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai te recompensar.
Ele vai te engrandecer. Ele vai fazer a obra na tua vida. Então continue servindo a Deus. Continue no silêncio, no oculto, trabalhando para Deus. E você vai ter a recompensa de Deus e não do homem. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor vê todas as coisas e conhece o esforço de cada um, meu Pai, que te serve. Ó Deus, recompensa estas pessoas, estes teus servos, Pai, que te servem, ó Deus. Não deixa que eles, meu Pai, venham a querer ter recompensa de homens. Não deixa que nós sejamos como meninos, Pai, nas praças. Não deixa, Senhor, que nós sejamos como meninos nas praças, tocando flauta, esperando que alguém dance. Ó Deus, mas que nós sejamos maduros na fé. Que sejamos, Pai, pessoas experimentados, usando, comendo, se alimentando do alimento sólido e não do leite. Ó Deus, que assim o Senhor faça na vida de todos nós. Fortaleça, Pai, a cada um de nós. Fortaleça todas estas almas, os teus servos, as tuas servas. Ó Deus, toma em tuas mãos todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.